Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de primeira. Eu sou a pastora Viviane, pastora da Primeira Igreja Batista em São Gabriel do Oeste. E nesse bate-papo nós queremos dividir com você algumas experiências que são comuns a todos nós nesse tempo de pandemia, na certeza de que Deus vai abençoar a sua vida, vai falar com você assim como tem falado com a gente. E o tema de hoje é o desafio de estudar em casa. E para esse bate-papo de hoje eu convidei dois jovens estudantes acadêmicos, que são dois jovens que eu amo muito, são muito queridos para mim, Laura e Breno. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado pelo convite. E a Laura Luísa, ela é acadêmica do 4º semestre de Direito e o Breno Henrique está no 8º e último semestre de Administração, né, Breno? A Laura estava morando em Campo Grande, cursando Direito no período matutino, né, Laura? E o Breno faz parte do grupo de estudantes da nossa cidade que encara o desafio de ir todas as noites a Campo Grande, né? Se desloca a Campo Grande para estudar em Campo Grande. Ao menos encarava até esses dias, né? Ele continua morando na cidade, trabalhando na cidade e estudando à noite na capital. E o ano escolar começou, cheio de expectativas, ano de formatura, né, Breno? Cheio de expectativas. De repente, para tudo, vai todo mundo para casa. E aquilo que era para ser 15 dias de aulas suspensas, já são mais de 6 meses sem previsão de retorno, né? Como que vocês estão reagindo, ou como vocês reagiram inicialmente quando souberam da notícia que as aulas seriam suspensas e que vocês iriam para casa? A Laura, eu lembro que eu fui buscar na rodoviária o dia que ela chegou, né? Eu demorei um pouco para entender, um pouco assim, eu não entendi o que estava acontecendo e pensei em ficar em Campo Grande, continuar indo na faculdade, já que não ia ter ninguém, então a faculdade já está lá e eu ia continuar indo para a faculdade, para a biblioteca, até que começaram a chegar mais informações. Voltar para casa e retornar para a rotina dos meus pais foi bem difícil, assim. Você já estava morando sozinha há mais de um ano, né? Isso, já estava acostumado com a minha rotina e foi bem estressante esse primeiro momento de mudança, assim, até pegar o jeito. E para você? Eu fiquei sabendo, assim, algumas notícias já que o mundo todo tava passando por essa pandemia, né? E todas as notícias mostravam que ia chegar no Brasil uma hora. E quando chegou, a faculdade foi rápida até em trancar as aulas presenciais, só que eu me desesperei um pouco porque eu não tenho muito costume de estudar em casa e eu escolhi fazer presencialmente porque eu não daria conta de fazer EAD. Então eu entrei em desespero porque assim, eu já escolhi presencial se eu fizesse EAD, eu provavelmente já teria trancado o curso e não teria continuado. E eu pensei que seria assim esse ano também. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz um pouco, que eu ia ficar em casa, né? Não ia precisar ir toda noite para Campo Grande estudar. E também participar, que ainda estava tendo células, essas coisas, participar das atividades da igreja. O que não resolveu, porque depois... Que aí 2 semanas depois foi suspensa. Eu vim convicta de que eu ia participar das atividades da igreja, ia voltar para a célula aqui, para os cultos de jovens. E eu pensei tanto que era férias de 15 dias que eu não trouxe roupa de frio. E naquele primeiro período fez muito frio. Então foi bem difícil o começo, assim. Vocês não vieram preparados para ficar. Você não veio preparado para ficar, né? Não. Vim para passar férias de 15 dias. E como que vocês estão lidando com essa questão de estudar em casa, né? Se já era um medo antes, como está sendo isso agora na prática? No começo foi bem complicado, quando começou as aulas ao vivo, porque a universidade teve na primeira semana já começou com as aulas ao vivo. E assim, como tinha as atividades da igreja e eu tinha a oportunidade de fazer depois sem ser ao vivo, né? Eu acabei deixando um pouco de lado para participar mais das coisas aqui da igreja. E aí, quando continuou a célula online, né? Também, eu estava faltando às aulas ao vivo para participar da célula. Mas agora todos os dias eu tô participando agora. Ainda não faltei nenhum dia. E espero não faltar até o final, porque é o último semestre e é muito importante estar em dia sempre com o conteúdo.
Eu acho que a fase de adaptação, assim, que a faculdade teve que mudar todo o sistema, acho que foi difícil para todo mundo, assim, a quantidade de atividades que veio, né, toda essa parte. Agora, montando uma rotina, né, começando o semestre desse jeito, todo mundo adaptado, eu estou conseguindo levar melhor, assim, mantendo uma rotina de estudo todo dia. Então, o importante é criar uma rotina, manter uma... Porque parece que quando a gente tem mais tempo, aí é que a gente não consegue fazer nada, né? Porque deixa, depois eu faço, eu posso estudar amanhã, hoje eu vou na célula, amanhã eu assisto às aulas, né? E quando a gente vê, desestabiliza, desestrutura tudo, né? Então essa questão da rotina é muito importante, né? E o que está sendo mais difícil para vocês no meio de tudo isso? Para mim está sendo difícil realmente manter, né? Porque é cansativo ficar 4 horas na frente do computador, olhando para a tela, e muitas vezes não interagindo, né? Então é muito complicado essa parte e manter o foco em estar prestando atenção na aula, porque como está no computador ali, abre outra aba, entra no vídeo no YouTube e começa a fazer outras coisas, abre o celular, fica conversando no WhatsApp, aí perde o foco, né? Perde muito foco, muito facilmente. A sua dificuldade é conseguir manter o foco. Exatamente. E para você, Laura? Acho que também a procrastinação, assim, e a gente só tem a tecnologia, e a tecnologia me estressa um pouco, sabe? Muito tempo, assim. Eu te entendo. E todo mundo sabe que no direito precisa ler demais. Então, toda a matéria você precisa estar com o livro ali. Graças a Deus, a faculdade tem um arcabouço de livros virtuais muito grande, então a gente não deixaria de estudar. Mas ficar o tempo todo ali, essas 4 horas, me cansa demais, me suga. Então depois eu só quero ficar parada, sem falar com ninguém, sem tocar em nada. E outra situação que eu acho difícil é que lá em casa a gente gosta de conversar, meus pais gostam de conversar, gostam de sentar na mesa e conversa sobre tudo. Então dá tempo de conversa e dá tempo de estudo, esse momento de dividir, assim, não, agora eu vou só estudar, não vou conversar com a minha mãe. Esse posicionamento também é difícil, né? Porque é mais difícil separar tanto tempo em casa, né? Para ficar sozinho, né? Ainda mais quando você mora com outras pessoas, né? E você, Breno, está no último semestre. Vocês tiveram alguma alteração em agenda de formatura? O fato da pandemia alterou alguma coisa em relação à formatura de vocês? Então, a faculdade está enrolando muito para dar um retorno às aulas, né, presenciais. Provavelmente não vai voltar mais, obrigado a estar presente na sala de aula, né? Então, até a apresentação do TCC provavelmente vai ser online. E a formatura, a minha turma já tinha decidido não fazer uma festa de formatura, né? Mas tem a colação de grau, que possivelmente vai ser online também. Então não teria aquela colação pública, né? Não teria aberto ao público, seria só virtual também. Esses dias eu vi o story de uma moça que é amiga minha, e ela faz direito, né? E aí ela compartilhou uma foto de 100 dias para a formatura. E aí ela falou assim, agora só faltam 300. Porque por alguns motivos, por conta da pandemia, né? A formatura, quem optou por ter festa, por fazer uma colação de grau pública, né? Formal, como se faz, vai ter que adiar, né? Provavelmente não vai poder manter. Nesse período de quarentena aí que nós estamos, eu já vi uma apresentação de TCC, que eu não viria, né? De uma amiga. Saiu no lucro, então, né? Virtual, e já vi gente postando foto de formatura em casa. Então, trocou o anel, né, de formatura, usou a beca, tudo em casa, com fotógrafo em casa, só os pais. Se adaptando. E Laura, como que você faz para manter... Você falou que os seus pais estão em casa, né? Como que você faz para manter o foco nos estudos e deixar tudo em dia, não deixar acumular? Porque eu tenho visto, assim, muitos alunos... deixando várias atividades acumuladas, e aí chega final de semestre, ou os alunos de ensino fundamental e médio, né, chegando final de bimestre, e aí não dão conta. Como que você faz para manter tudo em ordem? Então, eu descobri que na faculdade não se deixa tudo em dia.
Sempre algo fica para trás, assim, a gente se organiza sempre. Mas o que eu faço para não deixar, né, de qualquer jeito, é manter essa rotina. Como as aulas estão sendo online, eu assisto as aulas no horário, né, acordo cedo bonitinho, assisto as aulas. Se tem uma atividade, eu já faço naquele mesmo dia. E aí, assim, vai mantendo as aulas normais, como se fosse tratando os dias, né, na rotina. Segunda como segunda, terça como terça. Final de semana descanso, daí não faço nada. Como se você estivesse como se eu estivesse lá. Presencial. Isso. É assim que eu fazia lá, então é assim que eu faço aqui, mantenho assim. Já deixei conversado, então lá em casa das 7 às 11, né, meus pais respeitam. E você continua estudando à noite mesmo? De manhã. Não, às 7 às 11 da manhã. Isso, 7 às 11 da manhã. E você, Breno, está estudando à noite? Sim, continuo à noite no mesmo horário. Só que agora eu tenho a vantagem também de não precisar sair 4 horas daqui de São Gabriel, né? Então tem um tempinho melhor, a mais, né, para ficar tranquilo. Mas também é realmente difícil deixar tudo em dia, porque sempre tem algum trabalho que fica para trás, porque a gente tem 2 matérias diferentes por dia. Então, muitas vezes, acaba deixando uma ou outra, mas até a data da entrega, como a gente tem uma semana, dá para entregar tranquilo, né? A demanda é muito grande, né, da faculdade. Mas outra coisa que me ajuda a manter o ritmo, a rotina, o que me motiva, é saber que esse tempo não vai voltar. Eu não quero repetir esse semestre, eu tenho a opção, né? Eu tenho a opção de reprovar, mas eu não quero repetir esse semestre. Então, eu tenho que dar o meu melhor, né? A faculdade está acontecendo, eu quero me formar um dia, né? Então, esse tempo não vai voltar. Então, eu quero terminar esse semestre com excelência, assim. Breno, você falou da sua dificuldade em estudar à distância, né? Que você já não optou por um curso EAD porque sabia que teria dificuldades. Que dica você daria para os alunos que estão desanimados, que não estão conseguindo se organizar, que não estão conseguindo manter um ritmo? O que funcionou para você que pode funcionar para eles? Então, assim como a Laura falou, é um tempo que não vai voltar, né? Então, a gente precisa se dedicar a isso, porque se não se dedicar, vai acabar perdendo o semestre e pode repetir ele. Então, é bom se dedicar sempre, independente da aula de ser escola ou universidade. É bom sempre se dedicar, porque a vida tem vários processos. Então, assim, a gente precisa passar por mais um, e é só mais uma forma de nos tornar mais forte, aprender de uma forma diferente, a viver de forma diferente, né? Se adaptar a esse tempo que, na verdade, está sendo um desafio para todos nós, né? Laura, você poderia compartilhar com a gente uma palavra, dar uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção para os estudantes que podem estar assistindo esse vídeo agora? Certo. No começo da pandemia, eu vi uma frase que me deixou muito triste. Uma pessoa me disse que o futuro dela estava atrasado, que tinha se perdido. E eu fiquei muito triste, porque não é essa sensação que eu tenho. E aí eu comecei a me questionar por que essa pessoa tinha essa sensação, por que eu não tinha. E, na verdade, as nossas agendas atrasaram. Né? A gente perdeu, a gente teve que riscar planos, projetos, a gente teve que se adaptar. Teve gente que adiou casamento, teve gente que adiou formatura. Mas uma coisa que a gente entende, principalmente falando com cristãos, é que a agenda de Deus não atrasou. Né? Esse tempo não pegou Deus de surpresa. Deus sabia que eu estaria no 4º semestre quando a pandemia chegasse, assim como o Breno formando, tem bastante gente da faculdade formando, tem gente para casar, e Deus sabia que esse tempo chegaria. Então, uma mensagem que trouxe paz para o meu coração está lá em Jeremias 29:11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, Deus sabe como esse tempo vai acabar, Ele sabe que nós vamos nos formar, né? Nós vamos vencer toda essa etapa, como o Breno falou, a gente precisa se adaptar. E o que eu tenho descoberto é achar as coisas boas nesse tempo. Então, o que eu não fazia antes por causa da correria, por ter que acordar cedo, por ter que dormir tarde, que eu posso fazer agora? Sabe, eu tenho uma amiga que aprendeu a fazer crochê, tipo assim, com 19 anos, e né, nunca que aprenderia. Não é uma coisa normal. Tenho uma amiga que voltou a tocar flauta, o que a rotina não permitia. Então, a gente pode encontrar coisas para tornar esse tempo útil, né? A nossa vida não é um quadradinho, né, pastora?
A nossa vida não é um quadradinho de sai do ensino médio, entra na faculdade, se forma. A vida é muito maior que isso e eu creio que esse tempo Deus tem nos levado a ver isso, né? A ver que a nossa vida é bem maior e Ele está construindo algo dentro de nós, dentro do nosso coração, nos levando para um tempo de frutos. Então, lê livros, leia a palavra, busque, procure coisas novas, vai pintar uma caixinha, vai pintar um desenho, vai escrever um livro. Eu tenho uma prima que escreve, né? Então, vai buscando outras coisas, né? A sua vida não é só passar no vestibular ou só se formar. Deus tem trazido um novo tempo muito maior para nós, assim. E Deus sabe os planos de futuro. Então, tenha paz de que tudo vai ser direcionado. Tudo vai ser direcionado. Amém. Amém. Muito bom ouvir vocês. Eu quero agradecer a participação de vocês, mas quero orar também nesse momento. E foi muito bom ouvir vocês, porque a gente está ouvindo um outro lado, né? Nós já tivemos um bate-papo com mães, né? Conversando sobre esse estresse de colocar os filhos pequenos para estudar. E muitas vezes a gente percebe que a gente tem vivido um estresse desnecessário, né? Tornando as coisas ainda mais difíceis, colocando mais ansiedade sobre a situação. Então foi muito bom ouvir vocês, né? E que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe os estudos, que essa formatura chegue logo, Breno, em nome de Jesus. Que a sua possa ser presencial, né? Porque cremos que em nome de Jesus essa pandemia vai passar. Mas eu quero agradecer, foi muito edificante para nós e eu tenho certeza porque para quem está nos assistindo também foi muito abençoador. Se você puder fechar os seus olhos, nós queremos orar agora, pedir a Deus a direção dEle, o cuidado dEle e agradecer também porque mesmo em tempos de crise, nós sabemos que o controle está nas mãos de Deus, assim como a Laura acabou de compartilhar esse texto. Deus é que sabe quais são os planos que Ele tem para nós e são planos de bênção e a gente precisa descansar em Deus e saber que Ele está no controle. Vamos orar? Santo Deus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque essa palavra ela vem de encontro com as necessidades do nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque nós entendemos que podemos descansar em Ti, que o Senhor não perdeu o controle e que o mundo inteiro está vivendo um tempo de crise, um tempo de adaptação. Pais estão tendo que se adaptar, profissionais estão se adaptando, igrejas estão se reorganizando para poder atender às necessidades desse tempo. E da mesma forma, Deus, os estudantes, os alunos, acadêmicos, tiveram esse desafio de estudar em casa, de continuar o ano letivo distante dos seus professores, distante do ambiente da escola, do ambiente da universidade. E eu peço agora, Deus, a bênção do Senhor sobre cada estudante. Cada aluno, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, fortalecer, renovar o ânimo, que eles consigam organizar suas rotinas, que eles possam focar naquilo que realmente importa, que eles possam entender a responsabilidade que tem, mesmo estando em casa como estudantes, organizando as suas atividades, organizando o tempo de estudo. Ó Deus, dê concentração, porque em casa é mais difícil de manter o foco, de ter um ambiente silencioso, de ter um ambiente adequado para os estudos, mas dê concentração, dê entendimento, ó Deus, capacita cada um dos teus filhos que estão buscando, ó Deus, manter o equilíbrio, o foco nesse ano letivo. Sustenta cada um, sustenta as famílias, ó Deus, ajude o Senhor a chegar com êxito até o final do ano. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E independente das circunstâncias, nós confiamos em Ti e descansamos em Ti. Obrigado pela vida da Laura, pela vida do Breno, que hoje representam os acadêmicos, não só da igreja, mas os acadêmicos da nossa cidade. Que o Senhor abençoe a vida deles, sustenta. Obrigado, Deus, por eles estarem disponibilizando esse tempo para termos esse bate-papo, para crescermos juntos. Que o Senhor continue abençoando e cuidando da vida deles, ó Deus. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? E se você é estudante, se identificou com esse tema e quiser deixar o seu comentário abaixo do vídeo, seu comentário será bem-vindo. Quiser sugerir novos temas para os próximos quadros, nós aceitamos a sua sugestão, a sua opinião é importante para nós. E se esse vídeo abençoou você, edificou a sua vida, deixa um like, compartilha, tenho certeza que outras pessoas poderão ser abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus nos permitir.